avivamento. E a gente já tem sentido o que Deus quer realizar no meio do seu povo. A igreja tem se dobrado, se prostrado e buscado ao Senhor, para receber dele aquilo que nós precisamos e que só Ele, o Senhor, pode nos entregar. Vamos adorar o Senhor nesta hora, levantando a sua mão em nome de Jesus e dando glória a Ele por tudo que Ele já tem feito, por tudo que Ele tem realizado, pelo que nós cremos que Ele fará nessa festividade. Se você tiver alguma dúvida a respeito da programação, entre no Instagram e olhe, está tudo bem discriminado lá para você não perder nada. Vai ser uma alegria ter todos vocês conosco. Pastor Gabriel vai nos trazer essa palavra de hoje. Quando ele vem assim, ó, eu já sei. Glória a Deus. Estenda as suas mãos sobre o servo do Senhor. Pai, é tão maravilhoso, Senhor, ver como o Senhor tem agido, Senhor, nesses 10 anos da Pão da Vida. E aqui está o teu servo, que tem sido esse instrumento, Pai, para as nossas vidas, que tem passado as instruções do Senhor, Pai, para a tua igreja. E eu sei que hoje a mensagem que o Senhor entrega para a tua igreja, através da vida dele, é poderosa, Deus. Que ele entregue tudo que o Senhor já tem colocado no seu coração, e que a sua igreja esteja com o coração, Senhor, como uma terra fértil, para receber esta palavra e frutificar sobre ela. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tem alguém aqui feliz com Jesus? E Jesus está feliz com vocês? Maravilha. Queridos, vamos passar ao ministério da palavra. Eu quero que você abra comigo, por favor, a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios fica antes de Filipenses, capítulo de número 5. Enquanto os irmãos vão procurando, né? Hoje nós temos uma caravana boa nossa lá na Igreja Pão da Vida dos Jardins. Eles estão celebrando mais um ano lá, graças a Deus. 4 anos na Igreja Pão da Vida dos Jardins. E o pastor Chico Chagas está lá junto com um grupo de pastores da nossa igreja. Estão celebrando ao Senhor. Por isso talvez vocês estejam sentindo falta do pastor Chico e de alguns irmãos. Eles estão lá nos jardins. E eu orando ao Senhor por essa palavra, né? Essa pregação que vai anteceder o aniversário da igreja. Eu queria ministrar a vocês algo que é extremamente importante. Qual é o tema da nossa mensagem de hoje para a gente crescer espiritualmente? Como ser cheio do Espírito Santo de Deus. Olhe carinhosamente na mão da pessoa que está do seu lado. Para olhar. Fala assim: meu irmão, o Senhor Jesus quer colocar poder de Deus aí nessa mão. Agora você olha para os olhos dessa pessoa e diga: meu irmão, o Senhor Jesus quer abrir esses olhos e lhe dar visão espiritual. Agora olha para a boca do seu irmão e diga: meu irmão, essa sua boca vai ser cheia do poder de Deus. Você vai profetizar, falar em novas línguas, orar por curas, e o Senhor operará milagres em nome de Jesus. Se você crer, você dá um glória a Deus aí. Então, queridos, hoje estou muito feliz por tudo que o Senhor tem feito por nós. Estamos para celebrar 10 anos de Igreja Pão da Vida. E Deus deu um dom muito importante à minha esposa. Esposas, olhem para cá. As mulheres. Quem aqui é casado? Dá um glória a Deus aí. Deus deu um dom a todas as esposas. E é Deus que deu esse dom. O nome desse dom na Bíblia é dom de exortação. O que é o dom de exortação, pastor? É o dom de chamar a atenção, de corrigir. É o dom de alertar. É o dom do sinal amarelo.
E todas as esposas vêm instalado um drivezinho que é ativado quando ela casa. Quando ela casa, parece que o Senhor liga um botão e ela teve esse dom de exortação de uma maneira. E tem umas mulheres que é além da medida. Então, esposo, se você não quer escutar a voz do Espírito Santo, escute a voz da sua mulher. Quantos maridos que estão aqui já quebraram a cara por não dar ouvidos às suas esposas? Pastor, eu sou orgulhoso demais para levantar a mão. Ela que está errada. Não tem problema não. E quando foi, acho que, sei lá, quinta ou foi sexta-feira, a gente saiu aqui da igreja. E muita coisa para fazer em relação ao aniversário. Movimenta a igreja toda, todos os voluntários, preparando a estrutura, organizando, colocando todas as coisas. E a gente pensando em tudo que a gente queria fazer para que o aniversário se torne ainda mais bonito. Todas as estruturas necessárias, tudo que seria preciso, onde é que a gente ia colocar o povo, onde ia colocar o comer, onde é que a gente ia organizar e tal, e o som e não sei o que, e vai e volta, vira e mexe. E aí Isla disse: amor, você já parou para pensar que tudo isso não tem importância nenhuma? Por que não tem importância nenhuma? Né? Eu estava muito ansioso porque ainda tem muita coisa para ser organizada. Amanhã você vai ver uma ruma de gente aí despedaçando esse estacionamento. Vem cadeira de lá para cá, arruma uma coisa, organiza outra e não sei o que. E irmão endoidando atrás de camisa. E aí? Ela falou para mim, eu estava preocupado com essas coisas. Eu disse: amor, isso não importa não. O que importa nesse aniversário de 10 anos é nós celebrarmos a presença de Deus que tem nos sustentado durante todos esses 10 anos até aqui. E essa mensagem, ela me fez acordar para o seguinte: a coisa mais importante da gente é ser cheio do Espírito Santo de Deus. E é justamente isso que nós vamos aprender nessa mensagem de hoje. Eu quero que você, com a sua Bíblia aberta em Efésios capítulo 5, daí do seu cantinho, feche seus olhos. Eu quero que você ore. Todo o movimento para que a gente seja cheio do Espírito Santo começa na oração. E hoje nós vamos falar sobre como ser cheio do Espírito. Mas esse tema só faz sentido se a gente pedir a Ele em oração. Então eu quero que você feche seus olhos. E você vai pedir para Jesus encher a sua vida do Espírito Santo dele. Durante 2 minutos eu queria que você orasse agora ao Pai comigo. Que você se concentrasse nessa oração. E pedisse: Senhor, enche a minha vida. Se você quiser orar ao Senhor, o céu está aberto nesse momento. O Senhor quer ouvir a voz da sua oração. Espírito Santo, nós te amamos. Nós almejamos por Ti. Como a terra seca precisa da água, o nosso coração tem sede de Ti, Senhor. Nós precisamos do Teu toque, da Sua manifestação real nesse lugar. Senhor, nós sabemos que o Senhor não procura performances, que o Senhor não procura grandes pregações, o Senhor não procura grandes cantores, nem grandes corais. Mas a Tua palavra diz que o Senhor procura aqueles que Te adoram em espírito e em verdade. Então, Senhor, vê o nosso coração aqui que Te clama. Enche a nossa vida. Enche, Senhor Jesus. Mas enche de uma maneira real, que seja inconfundível o Seu toque. Visita a Tua igreja, Senhor Jesus, essa noite. Que essa palavra, Senhor, seja um estopim de algo poderoso que o Senhor vai romper aí na vida do meu irmão, Senhor. Pai, nós queremos orar e declarar que águas rasas não nos servem mais. Nós oramos, Senhor, enche a nossa vida do Teu santo e maravilhoso Espírito. Em nome de Jesus, todos dizem
Efésios capítulo 5, verso de número 15. Quem achou, diga glória a Deus. Efésios 5:15 será o nosso texto-chave, né? Diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito. Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Eu quero que você me dê de presente a sua atenção nos próximos minutos, porque essa palavra é para aquelas pessoas que estão enfrentando aquele processo de frieza espiritual. Uma das coisas mais difíceis na vida com Deus é o momento em que parece que a gente ora e Deus não ouve. Alguém já passou por um momento assim? Dê só um sinal com a mão. Não é vergonha admitir, vergonha é esconder. Talvez seja uma das coisas mais difíceis da fé, é justamente quando a gente vai ao culto e a gente entra e sai da mesma forma. É quando a gente vai dobrar os nossos joelhos, quando dobramos, e parece que não chove. Parece que o rio de Deus molha todos os lugares, menos a minha vida. E isso dói de verdade. Porque você olha e vê a manifestação de Deus na vida de tantos e tantos irmãos, mas quando você olha, você diz: eu sou o zero à esquerda de Deus. A maioria de nós, ou todos que estão aqui, já passaram por isso. E nós precisamos entender qual é o plano de Deus, o que é que nós precisamos fazer para reatar o primeiro amor ao Senhor. Eu não lembro se você conhece uma igreja muito famosa na Bíblia, chamada a igreja de Éfeso. Em Apocalipse capítulo número 2, ela é a primeira igreja que aparece. Olha só que coisa interessante. Nós lemos a carta aos Efésios, da cidade de Éfeso, certo? Quando João vai escrever a carta do próprio Senhor Jesus à igreja de Éfeso, abre aspas: tenho porém contra ti que deixastes o teu primeiro amor. A mesma igreja que Paulo escreve dizendo: encha-se do Espírito. Quando ela vai lá para Apocalipse, na carta de João, João elogia essa igreja. Os primeiros versículos do capítulo 2 é João falando das muitas obras da igreja de Éfeso. Era uma igreja muito ativa. Tinha ação social, tinha pregação, tinha louvor, tinha conjunto de homens, mulheres, jovens, crianças. Era uma igreja muito ativa. Éfeso era a capital das cidades da Ásia. Como assim? Para a época, Éfeso era uma grande metrópole. Era uma igreja grande, de cidade grande. E todo mundo, quando tem uma cidade grande, tem uma vida corrida. Mossoró já nos proporciona um certo nível de vida corrida. Mas eu percebi o que é realmente cidade grande quando a gente visitou alguns centros, né? Eu já visitei a igreja Pão da Vida lá em São Paulo. Aos irmãos que já foram em São Paulo sabem que a realidade de vida lá é totalmente diferente. Os irmãos saem 3h30 de manhã de casa, 3h30 da manhã, chegam às vezes 9 da noite. 3h30 da manhã, pega 3, 4 horas de carro, ou metrô, ou Uber, ou bicicleta, 60, 40, 50, 100 quilômetros para ir para o local do trabalho, 4 conduções. Tem irmãos lá na igreja Pão da Vida que eles têm que sair de casa 3 horas antes do culto, para poder estar na hora lá que o culto começar. Quando o pastor Henrique Jorge faz evento lá na igreja, as irmãs dormem na igreja, trazem edredom, colchonete, a igreja coloca lá e elas dormem na igreja, porque não compensa voltar para casa. Quando tem evento sábado, domingo, elas dormem e ficam direto na igreja. Éfeso era uma cidade corrida, e a nossa vida é muito corrida. Você está aqui agora no culto, mas já está pensando no que você vai fazer segunda-feira, amanhã de manhã. É ou não é? Por que você se demora para conectar no louvor?
Por que você demora para se atentar para a pregação? Porque a maior parte do tempo da sua oração, do seu louvor, da sua pregação, você está pensando nas coisas que você precisa fazer. É ou não é? Estou falando a verdade ou estou falando a mentira? Você pensa no boleto, você pensa no trabalho, você pensa na organização, você pensa nas metas que tem que bater, nas coisas de amanhã, nas coisas que você tem que atender. E é assim. E ó para cá, nunca vai deixar de ter essas coisas. Quando você vencer esse problema que você está enfrentando, adivinha só o que é que vai acontecer? Vai ter outro maior do que ele esperando. 2.0. Tomar ração no whey protein, na creatina. Davi venceu o urso, Davi venceu o leão e Davi venceu o... Davi fez campanha de oração para matar o urso, só que de repente aparece o leão. Quando mata o leão, de repente aparece um gigante. Quando ele derrota o gigante, de repente aparece um rei maluco com todo o seu exército indo contra Davi. Quando Davi vence, sua própria casa se levanta contra ele, seu filho Absalão. Pastor Gabriel, o que você está querendo dizer com isso? Não está na Bíblia, mas é um versículo muito comum. É um versículo apócrifo. A vida do crente não é um morango. Segura na mão carinhosa, segura carinhosamente. Você vai falar uma verdade para esse crente. Diga: meu irmão, deixa eu lhe dizer. Olha nos olhos dele agora, diga: meu irmão, me permita. Você nunca vai deixar de ter problema, nem de ter obrigação. Agora ele olha para você e diz: misericórdia. Enquanto nós estivermos nesse plano de existência, neste corpo, nunca vai deixar de ter problema. E a gente acha que vai passar tudo. E a gente se seduz na ideia de que quando as coisas ficarem bem, aí poderei adorar o Senhor plenamente. Esse era o problema de Éfeso. Ela tinha muitas obras, ela tinha muito trabalho, ela estava envolvida com muita coisa. Ela estava preocupada com a estrutura, ela estava preocupada com a realidade da igreja, ela estava preocupada com um horário, mas ela se esqueceu do primeiro amor. Quantos de nós que estamos aqui, pela multidão de nossas ocupações, deixamos de experimentar a vida com Deus? Agora eu preciso lhe dizer uma coisa, olhe para cá. Essa verdade dói, mas somente pela dureza dessa verdade é que você poderá ser curado. Deus nunca se afastou de você. Foi você que esfriou no relacionamento com Ele. Parece que Deus está longe. Foi não. Pastor, onde Deus está? No mesmo lugar. Qual é a vontade de Deus? A mesma vontade. Qual é o plano dele? O mesmo plano. Eu gosto de uma analogia para isso. Uma vez, quando eu emagreci, eu perdi minha primeira aliança. Essa é a segunda. Mas graças a Deus que a glória da segunda aliança está maior do que a da primeira. Eu perdi minha primeira aliança porque eu pesava 160 quilos e emagreci para 85. E o dedinho afinou, era só gordurinha. A aliança entrava, não saía nem que amputasse o dedo. Quando eu emagreci, eu perdi a aliança várias e várias vezes. E quando eu perdi essa aliança, como um bom marido, eu não consigo achar as coisas sozinho em casa. Todo marido é assim. Esposas, compreendam. Por isso que Jesus botou, ó para cá, por isso que Jesus botou lá na parábola de Lucas, a mulher para procurar a dracma. Porque se o homem estivesse procurando, estava perdido até hoje. Quem procurou a dracma lá em Lucas, né? Ovelha perdida, dracma perdida e filho pródigo. Quem procurou foi a mulher. Porque se fosse um homem, podia varrer a casa, tirar os móveis de lugar, acender a lamparina, não ia achar nem a pau. E um dia eu cheguei para a Isla e ela com esse dom de exortação topado que Deus deu a ela. Eu cheguei e disse: amor, perdi a nossa aliança. Aí ela, muito feliz, deu um sorriso para mim e disse: você não perdeu a nossa aliança. Você perdeu a sua, a minha está aqui no meu dedo. Eu disse: eu sei, amor, eu perdi a minha aliança, mas você poderia me ajudar a encontrá-la? Ela se compadeceu e me ajudou, eu encontrei. Mas na hora que ela falou isso, o Espírito Santo de Deus acendeu aquela luzinha dentro de mim.
E aí o Espírito Santo ministrou ao meu coração e falou: Gabriel, do mesmo jeito é com os meus servos. Eles chegam para mim e dizem: Senhor, eu perdi a nossa aliança. Quando na verdade eles que perderam a aliança. A minha aliança permanece a mesma, imutável. Ela permanece a mesma, eterna. Ela permanece a mesma, totalmente eficaz para salvar, libertar, purificar todos aqueles que se achegam a Deus. Mas nós achamos: eu perdi a nossa aliança, quando na realidade só caiu do seu dedo. E do mesmo jeito que Isla me ajudou a encontrar a aliança naquele momento, eu creio que hoje o Espírito Santo quer ajudar você a reencontrar aquele fogo na oração que você tinha perdido há um tempo. Quem está comigo diz amém, glória a Deus. Então essa é a igreja de Éfeso. Uma igreja que estava muito envolvida em obras, com uma agenda lotada, mas que esqueceu o tempo de comunhão com Deus. Olhe para cá, porque o que eu vou falar para você vai fazer todo sentido. Tem muita coisa dando errado na sua vida, porque você está esquecendo o tempo de comunhão com Deus. Deus faz questão de tirar as coisas da sua mão. Que, pastor? Posses, portas de emprego, bênçãos. Deus faz questão de fazer dar errado. Tem crente que tem os planos frustrados, não pelo diabo, é Deus. É mesmo, pastor. Porque Deus sabe que se Ele conceder tudo o que você quer agarrar com suas mãos, o que você agarrar com suas mãos vai fazer você perder seu coração na presença de Deus. Então às vezes Deus prefere deixar você de mãos vazias, mas garantir que seu coração esteja cheio. Somente corações cheios do Espírito Santo conseguem receber em suas mãos a bênção de Deus. Mas a gente quer inverter a ordem. Quando o Senhor me der a bênção poderosa que tanto almejo em minhas mãos, aí sim poderei plenamente entregar meu coração ao Senhor. Essa é a maior mentira da história do Evangelho. E nem foi Satanás que contou, foi os crentes. Olha para cá. O crente diz: quando o Senhor me abençoar, serei fiel de todo o meu coração. Quando o Senhor curar, quando o Senhor colocar mais 3 ar-condicionados aqui nessa igreja para aliviar o calor, aí eu vou poder adorar de verdade. Pastor, não adoro ainda, não me mexo tanto, é porque é quente. Aí você lembra da galera que adorava a Deus lá até passar mal do outro lado. Mas esse é assunto para outro culto. Por que eu estou querendo dizer isso? Paulo está escrevendo aqui, exortando a igreja. E qual é o contexto de Paulo? Paulo está falando de obras da carne e de obras do Espírito. Quais são as obras da carne? Paulo fala do viver de pecado. Verso de número 3. Galera da mídia, se vocês me ajudarem com todos os meus versículos, eu prometo que eu vou dar uma camisa daquela preta do avivamento para quem estiver no versículo aí. Mas se eu falar e o versículo não aparecer aqui, vocês perderam. Eu tenho uma dor no meu coração. Pastor Chico Chagas fala o livro, eles botam o versículo. Eu não sei como é isso. Ele só ora pelo pastor. Deixa pra lá. Efésios capítulo 5, verso número 3 diz assim: que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vós, como convém aos santos. Não usem de linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, por isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graça. Fiquem sabendo disso: nenhuma pessoa imoral, impura, avarenta, porque a avareza é a idolatria, tem herança no reino dos céus. Ele está exortando a igreja. Só que quando chega no verso de número 8, ele diz assim: porque no passado vocês eram trevas. Olha para o irmão que está do céu lá, diga: no passado tu era treva. Olha para o que está do outro lado, diga: no passado tu era treva. Agora coloca uma vírgula aí nesse discurso com seu irmão. Agora olha nos olhos dele e diga: mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Ele está num contexto falando das obras da carne e do estilo de vida de quem é crente. Você precisa entender que ser cheio do Espírito Santo é necessidade de vida de quem aceita Jesus.
Não dá para ser crente se não for para ser cheio do Espírito Santo. Você vai colocar um prazo de validade. Alguém aqui já teve algum alimento da sua casa, geralmente acontece com laticínios, que venceu o prazo de validade? Tem uma galera aí que bota para dentro de todo jeito, não está nem aí. Volta e meia dá uma diarreia, um desarranjo aqui, né? Você pega aquele bolo de leite verde, levanta o fundo, ele está verde. Aí o crente olha e diz: Jesus falou que não é o que entra, é o que sai. Aí quando sai, mata tudo, irmão. Prazo de validade tem nos alimentos, mas prazo de validade a gente coloca na nossa fé quando a gente não é cheio do Espírito Santo. Um crente que não busca ser cheio do Espírito Santo, ele bota uma validade. Para alguns é 3 meses, para outros é 6, para outros 1 ano, quando muito engajado 2, mas dificilmente chega a 3. Dificilmente. Se não tivermos essa penitência de constantemente buscarmos ser cheios do Espírito Santo, você vai cair, irmão. Lembra para o teu eu do passado. Você diz: pastor, já esqueci, está enterrado no mato do esquecimento. Nem me fale. Você vai voltar de braçada para aquela pessoa se você não buscar ser cheio do Espírito Santo. Como assim? As atividades da igreja, os louvores da igreja, as pregações de um culto, toda a nossa programação, quarta profética, pocinho de Jacó, matutino, 3 cultos no domingo, EBD, aniversário de avivamento, não são suficientes para encher sua vida do Espírito. Não tem como você que está aqui querer que sua vida transborde em Deus se todo o seu contato com a água da vida se resume a esse culto. Alguém aqui já passou por um longo período de sede? Dê um sinal com a mão. Período de sede mesmo, de desidratar, de passar mal. Como, pastor? Faltou água, você passou 24 horas sem beber água. Ou você ia fazer uma viagem, de repente. Meu irmão Jomar, em uma das viagens dele, durante um período da vida dele, ele foi representante comercial de um medicamento que é muito famoso entre os antigos. Qual, pastor Gabriel? Pomada da Copaíba. E um dia meu irmão Jomar está indo com um carro velho, vendendo pomada da Copaíba. Eu não lembro qual era o estado, mas em uma dessas andanças, ele vendendo, como representante comercial dessas pomadas, o carro quebra, no meio do nada. E o sol estava rachando. A água, ele estava pretendendo comprar no próximo posto, havia acabado. E haja passar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. O carro era um carro de som, não tinha como empurrar. Não tinha como abandonar porque estava cheio de mercadoria dentro. Se ele largasse lá, ele sabia que quando voltasse não ia estar mais lá. E ele começa a ficar desesperado. Quando passa, o sol vai truando, as pessoas ficam, o calor fica piorando, ele fica desesperado, ao ponto de que ele abre o radiador do carro e o coração dele diz: beba a água do radiador. Ele estava tão desesperado por água. Para quem não sabe, os irmãos não sabem, o radiador, o reservatório de água, né? Que coloca para fazer o resfriamento do carro. Todo mundo sabe aqui em São Juízo que aquela água não é potável. Mas ele estava tão desesperado que ele disse que se demorasse mais alguns minutos, ele iria beber toda a água do radiador do carro. Quando de repente, uma pessoa que estava vindo em outro carro encontra ele na estrada e o ajuda. Por que eu estou contando essa história? A fome você suporta. A galera que está aqui assistindo o culto, você não é capaz de imaginar o quanto que você aguenta a fome. A maioria de nós nunca sentiu fome, sentiu vontade de comer. Na minha série que eu preguei aqui na igreja sobre jejum, eu citei um cara que jejuou 382 dias. Só bebendo água, tomando café sem açúcar, chá e refrigerante zero. Ele não ingeriu caloria durante 382 dias. É o recorde do Guinness Book.
mas ele bebia água todo santo dia. Jesus passou 40 dias sem comer, mas bebendo água. Por que água? Porque a água, ela é essencial à vida. Os médicos dizem que quando passa do terceiro dia sem você beber água, os seus órgãos começam a entrar em colapso, e o seu corpo, como tentativa desesperada de beber água, começa a transformar seu sangue em água. É uma hemodiálise reversa que acontece dentro do seu corpo para tentar. Os órgãos começam a entrar em insuficiência e você morre. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Sendo a água tão essencial, no Evangelho de João, no capítulo 7, Jesus Cristo disse: aquele que tiver sede, venha a mim e beba. A linguagem de desespero da alma é atribuída ao Espírito Santo. Você sabe qual é o maior inimigo de um crente cheio do Espírito Santo? O estilo de vida cheio do Espírito Santo é o estilo de vida que parece ser cheio do Espírito Santo. Quando nós nos acostumamos com uma certa medida, quando você ficar muito feliz de você vir para cá para a igreja, cantar um louvorzinho, a lágrima quase escorre. No dia que a lágrima quase escorrer, é sinal que você está muito sensível. Mas quando você entra seco e sai em treva, essa não é a vida que Deus tem para você. Meu irmão, para fazer orar, para parar de chover, orar para parar de chover, só precisa de uma oração. Mas orar para que volte a chover precisa de 7. Para fazer parar de chover na sua vida, só basta você dizer: Senhor, não te buscarei mais de todo o meu coração. Na hora vai parar de chover. Mas para fazer voltar a chover, é 7 vezes. 7 clamores desesperados. Para quem não entendeu a referência, eu me refiro a Elias. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quando você clama incessantemente para que o rio do Senhor volte a ser derramado sobre a sua vida, acontece um mistério muito poderoso. Ainda que seja uma pequena nuvem, ainda que seja uma pequena porção, ainda que seja um culto simples, Deus não precisa de uma grande reunião para derramar do Espírito Santo dele sobre a sua vida. Um dos testemunhos que mais me impactou no encontro com Deus foi de um pastor pregador daqui da igreja, que ele chegou e disse: nunca vi esse mover na minha vida. Estava todo mundo reunido assim, sentado, e de repente a pastora Ângela pegou o microfone e disse o seguinte: vamos orar, porque o Espírito Santo vai descer. E esse pastor, conversando comigo, disse: eu sempre achei que para ter aquele movimento poderoso, a gente tinha que levantar, a gente tinha que despedaçar, a gente tinha que se rasgar e tal, e tinha que colocar um ré menor, corinho de fogo para... Ele era de outra igreja. Ele já ia puxar o seu canela de fogo, reteté de Jeová. Só que de repente a gente fez uma simples oração e disse o seguinte: Espírito Santo, enche esse lugar. E a gente continuou: enche Jesus, enche Jesus, enche Jesus, enche Jesus. Aí de repente a presença de Deus começou a tomar de conta daquele ambiente. Você vê os crentes se jogando e se rebolando no chão, porque a terra seca só precisa de uma pequena nuvem. Segure na mão do crente que está do seu lado e diga: ô terra seca, você só precisa de uma nuvem pequena. Aleluia. O Senhor está dizendo para crentes aqui: voltarei a derramar de água na sua vida. Deixa eu contar um testemunho aqui para vocês. Durante boa parte de minha vida, quando o Senhor ministrou esse tema de avivamento, que é o tema dos 10 anos da Igreja Pão da Vida, eu comecei a me debruçar no estudo dos avivamentos. Avivamento de Lutero, 1500. John Bunyan, 1600. John Wesley, 1700. Avivamento da Rua Azusa, 1900. Grande movimento de resgate de vidas das Assembleias de Deus no Brasil na década de 70 para a década de 80. Foi conhecido como a Grande Colheita.
E quanto mais eu estudava sobre avivamento, sobre o derramar do Espírito Santo, mais eu percebia o quanto eu estava enganado. Recente. Eu dizia, eu não choro porque eu sou maduro. É porque eu sou pastor, eu sou maduro, eu já estou acompanhado dele, né? Eu já tenho uma base. Eu vi os crentes chorando dizendo, não, isso aí é só emoção. E eu orando a respeito disso, buscando a respeito disso, eu percebi que não tinha nada a ver com pessoa ser madura ou não madura. É porque era frio mesmo. Frio. Olha só. Frieza espiritual. Se você dobra os seus joelhos e os seus olhos não ficam molhados, seja bem-vindo à equipe dos frios. Se você dobra os seus joelhos na sua casa, coloca o seu louvor e você não... nada. É frieza, irmão, não é maturidade não. Frieza. E aí, pastor? Se você vem ao culto, a gente canta um louvor, tu és por quem a minha alma esperou, tu és a fonte de água da vida, e você canta isso e não acontece nada, não é porque você se acostumou com a música não, é porque você é frio. Misericórdia, pastor. Eu tive essa crise esses dias agora. Olha para cá, meus irmãos, eu não quero que essa mensagem seja aparecendo Deus jogando um balde de água fria na gente, até porque Deus não tem balde de água fria, Ele tem rio de vida pra gente. Mas quando a gente olha para a palavra, essa palavra aqui no verso número 17, capítulo 5, verso 17 de Efésios, que diz: deixem-se, aliás, capítulo 18, capítulo 5, verso 18, 5:18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher. Essa palavra encher aqui, no original grego, é pleró, ou plereó, depende da sua escola de pronúncia, que significa literalmente, olha só, tornar cheio, preencher até o máximo, fazer abundar, ter em abundância, tornar-se pleno, a medida completa, o número maior, trazer a realização total. Esse verbo significa completude. Só que o mais interessante não é esse verbo falar de totalidade. Encher-se é totalidade. Mas no original grego, ele está conjugado no gerúndio. Quem é bom de língua portuguesa? Vocês lembram o que é gerúndio? Nada? Alguém lembra o que é gerúndio? No inglês é presente contínuo. Gerúndio é uma ação que não termina. Andar, andando. Voar, voando. Nadar, nadando. Quando nós queremos falar que uma ação encerrou, significa ele voou. Mas quando eu quero colocar ela no presente contínuo, quando eu quero dizer que essa ação não para, eu digo, ele está voando. Agora Paulo, quando ele escreve aqui sobre ser cheio, ele não está dizendo seja cheio. Ele está dizendo para cada um de nós, continue se enchendo dia após dia. Olha que doideira. Todos os dias. Cutuca o irmão que está do céu, diga todo dia. Cutuca ele, seja chato agora, fala para ele, todo dia. Todo dia você deve se levantar e beber da fonte de água da vida. Cisternas não nos servem. Caixa d'água não serve para reter o rio de vida. Você tem que se levantar, ir lá e beber. Beber. Saber beber da água sempre foi sinônimo de escolhido de Deus. Qual foi a prova que Deus fez para Gideão? Eu quero saber quem sabe beber da água. Não é como quem bebe como um cão, é como quem valoriza a água da vida. Mas vamos lá, vamos continuar. Olha que coisa interessante. Ezequiel capítulo 47, verso número 3. Coloca aí por favor, galera da mídia.
Tá rápido, eles querem ganhar a mesma camisa. Ezequiel 47:3 diz assim: o homem saiu para o leste, e tendo na mão um cordel de medir, mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. A água dava onde? Tornozelos. Em algumas traduções está artelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que dava pelos meus. Todos juntos, pelos meus. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura, ou em algumas traduções, pelos lombos. Mediu ainda outros 500 metros. E era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Acho que a maioria de nós aqui sabe que Ezequiel aqui está profetizando acerca do Espírito Santo. Se você pega desde o capítulo número 40 até o capítulo 47, Ezequiel vai fazer uma coisa. É um livro de arquitetura. Capítulo 40 ao capítulo 47. Tem algum arquiteto aqui na igreja assistindo o culto? Design de interiores, engenheiro civil assistindo? Capítulo 40 de Ezequiel ao capítulo 47 é o design de interiores do novo templo. Deus dá as medidas. Deus fala do lugar onde seria colocado a arca. Deus fala dos deveres dos pastores, dá toda a organização. Quando chega no capítulo 47, ele fala do rio de vida. E olha que coisa interessante. Igreja não precisa de som para ser igreja. Igreja não precisa nem de pastor para ser igreja. Igreja não precisa nem de cadeira para ser igreja. Não precisa nem dos instrumentos para ser igreja. Nem de banda, nem de ar-condicionado, nem de telão. Não precisa não. Agora, para ser igreja, para ser templo, só precisa de uma coisa: o Espírito Santo de Deus. A partir de qual momento a gente começou a inverter essas ordens? Ezequiel fala daquilo que seria mais essencial: o rio de vida. E eu quero convidar você a meditar comigo nessas etapas. Olha só que coisa interessante. Água nos artelhos, coloca aí Ezequiel 47:3. Água nos tornozelos é quando é o início da sua conversão. Para onde que você ia domingo de noite antes de você ser crente? Hein? Tanto canto, misericórdia. Para onde que você ia quarta noite? Uns estavam no plantão, outros estavam, sei lá, dá até medo da gente cacavear a vida dos irmãos, né? Pastor, deixa quieto. Primeira coisa que acontece quando o rio toca você, ele toca nos seus pés. E ele começa a mudar seus caminhos. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Dá uma chacoalhada porque ele está morrendo de fome e está pensando na pizza depois do culto. E fala assim: você está aqui. Um pouco mais alto, diga: você está aqui porque Deus mudou os seus caminhos. Rio batendo nos tornozelos é mudança de caminhos. É quando a gente troca as nossas rotas. Quando o nosso caminho antes era de morte e agora a gente ruma ao caminho de vida. Mas lhe faço uma pergunta: o rio se encerra aqui, sim ou não? Tem algo mais para a gente? Tem crentes que ainda estão nessa mudança de caminhos. É a primeira mudança de hábitos. A segunda parte é a continuação. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Joelho na vida do crente representa o que, meu irmão? Vida de oração. É quando o crente não tem mais só uma mudança de caminhos. Ele agora começa a usufruir de uma vida de oração. Ele começa a dobrar os seus joelhos na presença de Deus. Ele começa a dobrar e orar. E Deus começa a fluir nele através da oração.
E muitos irmãos param aqui. Só que tem o próximo nível. Na continuação do texto diz: mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora dava pela cintura. Lombos. Aqui no Brasil, quando a gente vai pedir para alguém fazer força, a gente manda a pessoa arregaçar as mangas. É a nossa figura de linguagem para a pessoa fazer força, né? Arregaçar manga. Na figura bíblica é diferente. Cinja os lombos. Prepare-se para fazer força. Cinja os lombos. Quando as águas do Espírito dão nos meus lombos, é o momento em que Deus tem a minha força. Deus já tem a sua força, meu irmão? Ou sua força ainda é sua? O que é a minha força? O seu trabalho, o seu tempo. A gente estava aqui na dúvida de quem é que iria conseguir carregar as 1000 e tantas cadeiras do aniversário da igreja. Deus já tem suas forças. Lombos também dá na altura do ventre. A partir do momento em que você flui no rio do Espírito, significa que você passa a cuidar de gente. Ó para cá, eu vou dizer uma verdade que vai doer. Crente que não cuida de outra pessoa, que não ama, é porque ele está carente do Espírito Santo. Você tem que aprender a amar pessoas, a cuidar de pessoas, a se lembrar da pessoa que sentou do seu lado domingo no culto. Na altura do ventre você gera pessoas. Alguém aqui já ganhou alguma pessoa para Jesus? Dê um sinal com a mão. Quem ainda não ganhou ninguém para Jesus, dê um sinal com a mão. Esse ano ainda você tem essa missão. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia? Cutuca quem está do seu lado e fala assim. Fala para esse irmão e diga: meu irmão, comece a gerar. Toda vez que o Espírito Santo desce, o ventre estéril começa a gerar vida. Então o crente que não ganha pessoas para Jesus, o ventre dele está estéril. E não é só ganhar, é ganhar, é discipular, é levar as águas. Domingo que vem tem batismo. Agora vamos concluir. Nesse aqui, na água dos lombos, suas mãos pertencem ao Senhor, seus pés já pertencem ao Senhor, suas forças já pertencem ao Senhor. E aqui parece muito bom, porque Deus tem minha canção. Olha só que coisa interessante. Aos obreiros daqui da igreja, voluntários da mídia, músicos, durante muito tempo da minha vida eu fiquei estagnado aqui. Por quê? Porque você está trabalhando para Deus. Eu estava ganhando crente, derramando óleo na cabeça de crente, pregando o evangelho, ajudando gente, distribuindo cesta básica, fazendo tudo o que a Bíblia mandava eu fazer. Mas olha só que coisa interessante. Quando Deus tiver todas as suas forças, Ele poder usar você na obra, mas você ainda estiver tocando seus pés no chão, é porque você ainda está no controle. E aí o anjo pega na mão de Ezequiel, mede mais 500 metros. E naquele momento era um rio que ele não podia atravessar, porque nesse lugar aqui só podia passar nadando. E eram águas que se podia nadar, que não podia passar andando. Quando você chega em águas profundas, em alto mar, em alto rio, tudo perde o valor. Tudo perde o valor. Você para de ligar para as coisas. Você para de se importar com o peso das coisas daqui. Você para de se importar com suas próprias conquistas. Você para. O Espírito Santo no livro de Atos era derramado de maneira tão poderosa que o povo saía doido, vendendo suas posses e distribuindo e dando aos pobres.
Porque eles disseram: para quê? Era um mover tão grande, que eles: para que minha vida não é preciosa não? Paulo estava tão cheio do Espírito Santo que ele disse: viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Ele disse: a vida como eu vivo, não vivo mais como eu, mas como Cristo vive em mim. Quando você está em águas profundas, o que é suas tribulações, seus problemas? O que é aquilo que você deixou lá na terra? Não importa. Quando você está em águas profundas, sua mente é totalmente renovada. Você entra na presença de Deus, você está naquele momento imerso na presença de Deus. Vou fazer uma pergunta. Alguém já participou daquele culto que você orou e disse: Senhor, não queria que esse culto acabasse? Você já participou de um culto assim? Em que era tanto poder, tanta glória, tanto falar em línguas, tanto choro. Você disse: eu não queria que esse culto acabasse. Alguém já participou de um culto assim? Deu glória a Deus aí. Aquele mover onde você chorava, terminava o culto, você ia para casa, você continuava louvando, e você chegava no outro dia e dizia: Jesus, que coisa maravilhosa, que encontro poderoso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você crer, você vai dar uma glória a Deus. Esse culto acabou para você, mas para Deus esse culto está continuando. A Bíblia diz que o altar, ele terá um fogo que não se apagará. O Senhor sempre nos convida a ter algo mais, a ser cheio do Espírito Santo. Olha só, eu quero ler só algumas referências para a gente ver isso. Eu estava orando esses dias, e orando sobre essa palavra, eu cheguei à seguinte conclusão: quando você chega em águas profundas, quantas casas você construiu? Não importa. Quantas obras você executou? Quantas pessoas você tocou? Quanta gente você já operou? Quanto dinheiro você já juntou? Quantos púlpitos você já pregou? Quantas vezes você serviu? Quantas coisas grandes você fez para Deus? Nada disso importa. Porque quando você está em águas profundas, você só quer que o Senhor venha e lhe visite mais uma vez. Aleluia. Não está nem aí. Vamos ficar de pé. Aleluia. Obrigado, Paulo. Uma das primícias do avivamento. O avivamento, ele tem duas bases: a oração e a palavra. O avivamento tem duas bases: a oração e a palavra. A oração é para tocar o coração de Deus, e a palavra para tocar o coração das pessoas. Esses dias eu estava conversando com um pregador daqui da igreja e disse: Deus não está nem aí para a sua pregação. Ele olhou para mim, arregalou os olhos e disse: isso é uma heresia, pastor. Eu falei: não. Eu olhei na cara dele e disse: Deus não está nem aí. Ele tinha feito uma pregação, e sabe aquela pregação que o céu desceu? Ele estava meio amostrado. Aí eu cheguei para ele e disse: Deus não está nem aí para a sua pregação. Por que, pastor Gabriel, você está dizendo isso? Eu falei: você acha que lá do céu Deus ouviu a pregação e disse o seguinte: rapaz, tu pregou bem, viu? Eu quase me aceito na sua pregação. Pregou tão bem que eu quase aceito Jesus. Deus falando. A pregação é para tocar o coração das pessoas. A palavra toca o coração da igreja, toca o coração de quem está lá fora, toca o nosso coração, é a palavra.
Mas a oração, você não ora para pessoas. Você não ora para a pessoa que está do seu lado. Você pode orar pela pessoa que está do seu lado, mas o destinatário da oração é o Senhor. O salmista diz: ó tu que ouves todas as orações. A Bíblia diz que o Senhor se inclina para ouvir a oração do seu povo. Pastor Gabriel, por que você está querendo dizer isso? Eu preguei aqui para vocês sobre a necessidade da gente ser cheio do Espírito, que sempre existe um próximo nível. Agora eu quero mostrar para vocês, a gente vai orar, por isso que eu pedi para você ficar de pé, e você já está ligado qual vai ser o teor da nossa oração. Em Atos capítulo 2, verso número 4, daquele jeito, galera da mídia, Atos 2 e 4, rapidão. Perderam a camisa. Perdeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, segundo o Espírito concedia que falasse. Eu quero que você repita assim comigo: cheios do Espírito Santo. Todos os textos que eu vou ler, eu quero que você repita essa parte: cheios do Espírito Santo, tá bom? Primeiro foi Atos 2 e 4, vamos fazer o exercício. Todos ficaram. Atos capítulo 4, verso 31. Atos 4, 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram. Atos capítulo 6, verso de número 3. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação. Atos capítulo 7, verso de número 55. Atos 7, 55. Mas Estevão. Atos capítulo 9, verso 17. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique. Aleluia, você está entendendo, né, irmão? Atos capítulo 10, verso 44 diz: enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os fiéis eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque sobre os gentios foi... É porque eu não avisei, foi mal. É para ler o versículo, diga: derramado do dom do Espírito Santo. Foi... Atos capítulo 11, verso 24, sobre Cornélio, porque era um homem bom, cheio... Olha aí, olha aí. Atos capítulo 13, verso de número 9. Mas Saulo, também chamado Paulo... Pastor, tem mais uns 35 versículos aqui para mim ler para vocês. Desde Atos capítulo 2, no Pentecostes, a igreja começou a viver um estilo de vida. Qual? Cheio do Espírito Santo. Aí quando chega justamente a nossa vez, a gente vai se conformar com água nos pés? Se quando a igreja foi inaugurada, lá em Atos, o Senhor derramou do Espírito, né? Você, quando aceitou Jesus, você recebeu o Espírito no seu espírito. Olha só, eu dou mau valor a essas coisas, porque eu pego meus queridos e amados irmãos batistas e prego para eles isso com o maior amor. Quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito no seu espírito. Aí você passa a ser família de Deus. Agora, quando você é batizado com o Espírito Santo, você recebe o Espírito no seu corpo. Todo mundo aqui sabe que nós somos corpo, alma e espírito. Você aceita Jesus, o Espírito vem no seu espírito, e você passa a ser templo e morada do Espírito Santo.
Só que quando vem Atos capítulo 2, o Espírito que veio no Espírito, agora vem sobre o corpo. Pastor, o que é corpo? Essa parte que você está tocando aí no irmão. Coloca a mão no ombro assim do irmão, ó. Coloca a mão assim no ombro do irmão e fala: esse corpo aqui, ó. Fala que esse corpo aqui tem que ser revestido do Espírito Santo de Deus. Essa boca tem que ser cheia do Espírito Santo de Deus. Esses olhos têm que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Ei, meu irmão, será que tem algum crente aqui entendendo esse mistério? Tem que ser cheio. Não é só ser crente não, irmão. Aleluia. Tem que ser cheio. Pastor, como que eu faço isso? Está na Bíblia. Atos capítulo 1, verso 14, para a gente encerrar. Atos 1, 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Atos 4, 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Efésios capítulo 6, verso de número 18. Efésios 6, 18. Orem em todo tempo no Espírito. Se a gente quer viver o mover de Deus, se a gente não quer um culto xoxo, um culto chato. Culto não vem para ser assistido, você vem para prestar culto. Tá ligado, né? Assistir culto é a mesma coisa que assistir o filme. Você vai lá assistir Vingadores Ultimato, no final você dá 5 estrelas. Aí às vezes a gente vem para assistir o culto e no final a gente dá: esse culto foi meio mais ou menos. Pastor Gabriel estava chato hoje, mandando eu orar. Vou dar 3 estrelas para a pregação do pastor. Mas os meninos da banda cantaram bem, vou dar 5 estrelas, vou avaliar eles. Aí dá a nota lá. Esses dias eu estava olhando as avaliações da igreja no Google Maps. 4,9. Muito bom, né? E aí eu fui olhar quem foi o irmão que tinha dado nota negativa. Aí tem um irmão que deu 1 estrela. Aí pegou e disse assim: não gostei da pregação. Eu falei: Jesus, desses daí o inferno tá cheio, olha. Não porque deu 1 estrela para a igreja, deixa esse assunto para outro culto. Mas quando nós buscamos em oração, o Senhor promete. Existem 2 níveis de oração. Galera da mídia já sabe o que é para fazer. A gente vai orar agora. E a oração tem 2 níveis. Eu vou tirar um culto para eu pregar só sobre os níveis da oração. Mas eu quero falar sobre 2 fases da oração. A primeira fase da oração é a oração normal. Oração normal é a primeira fase da oração. É quando você está aprendendo a orar com Deus. Igual uma criança que está aprendendo a andar. É quando você está aprendendo a orar. E quando você está aprendendo a andar, você cai, sim ou não? Quando você está aprendendo a orar, você erra. Eu, quando era novo convertido, orava para Deus matar meus inimigos. Orava para Deus matar quem fazia bullying comigo. Senhor, castiga eles. As pessoas que me chamavam de gordinho quando eu era pequeno, eu dizia: Senhor, castiga eles. Você está aprendendo a orar. E nessa fase que você está aprendendo a orar, é natural que você não veja nada. Mas aqui, nessa primeira fase, que nada acontece, você está treinando o seu corpo a orar. É aqui que muita gente peca, muita gente cai. Eu interpreta essa primeira fase da oração como uma lagarta querendo abrir suas asas dentro de um casulo. Ela faz força, mas nada acontece. É a primeira fase da oração, a fase natural. É que você ora e diz: Senhor, enche a minha vida, enche meu coração, muda a minha história, faz isso, faz aquilo. Não acontece. Mas se você não desistir dessa primeira fase, Jesus aparece a 500, somente 120 ficaram para o Pentecostes. 500 pessoas desistiram na primeira fase. 500 não, 380.
Dos 500, somente 120 ficaram. Mas aí acontece o seguinte: se você não desistir, aleluia, oh, meu irmão, ele sabe quando ele entra no ambiente, né, irmão? Aleluia. Se você não desistir, você dobrar seus joelhos na sua casa, vai passar 5 minutos, não vai acontecer nada. Vai passar 10 minutos, nada mudou. Mas quando passar dos primeiros 10 minutos, você vai ver um negócio diferente acontecendo. Seus olhos vão começar a encher de água e você não sabe qual é o motivo. Se você nunca orou mais de 10, mais de 15, mais de 20 minutos, está na hora de você exercitar suas asas. Igual a lagartinha está lá exercitando as asas do casulo. Às vezes a gente dobra os nossos joelhos e em 10 minutos, olha para cá, em 10 minutos você fala tudo o que você tinha para falar para Deus. Você ora pela sua casa, ora pela sua família, ora pela cura, ora pelo dinheiro, ora por tudo. Em 10 minutos. Só que quando vai ficar bom a oração, você levanta e vai embora. Você está na oração comum. Se você não desistir, o que é que vai acontecer? Você vai começar a expandir suas asas. Do mesmo jeito, quando a borboleta vai rompendo o casulo e vem uma frestinha de luz entrando lá dentro daquele casulo, você vai estar lá no seu quarto orando com seu louvor favorito e de repente você vai ver uma visitação do Espírito Santo poderosa naquele lugar. E quando você romper a oração natural, aí você vai entrar na segunda fase. Qual é a segunda fase da oração, pastor? A primeira é natural, a segunda é sobrenatural. É quando é o Espírito Santo que ora por você. Que doideira, meu irmão. O Espírito Santo vai tomar a sua boca e vai orar ao Pai. Aleluia. É quando a borboleta ela rompe o casulo, começa a voar. É quando o Espírito Santo quebranta você. Essa fase eu quero só chamar a atenção para os que vão a partir de amanhã querer buscar essa fase. Cuidado. Você vai ver a fase natural por um certo período de dias. Não sei. Tem gente que Deus olha e diz: isso aqui eu vou derramar logo, está clamando. Mas se você orar durante 30 dias, 30 minutos todo dia, nunca mais você será o mesmo e sua vida será mudada. Escuta o que eu estou lhe dizendo, eu faço uma promessa. Hoje é dia 16 de novembro de 2025. Guarde essa data que eu estou lhe fazendo uma promessa em cima desse culto. Se você, a partir de amanhã, orar por 30 minutos durante 30 dias, sua vida nunca mais será a mesma. E você vai ver 30, 35, 40, 50, uma hora. Esses dias nós estávamos orando aqui na igreja, orando, intercedendo ao Senhor. Nós passamos 2 horas e meia orando e chorando. A gente entrou para cá para dentro 8 horas. Quando saiu era perto de 11. Chorando de se acabar. Por quê, pastor? Entrou no modo de oração sobrenatural. É o momento em que as águas do Espírito envolvem a sua vida. E aí você começa. Mas eu quero orar por vocês. A gente não pode terminar uma pregação dessa sem fazer um clamor. Eu quero que você feche seus olhos. Eu não quero pregar para incrédulos. Essa mensagem é para aqueles que sabem que precisam do Espírito Santo de Deus. Se você ouviu essa mensagem e diz: Senhor, eu preciso do Teu Espírito Santo, eu quero convidar você a fechar os seus olhos
clamar. Feche seus olhos, meu irmão. Rompa o natural. Segura só um pouquinho o pão da vida mesmo. Eu quero convidar você a romper esse natural agora. Feche seus olhos. Eu sinto uma graça extraordinária de Deus aqui. Nós não estamos em um culto comum. Deus marcou esse culto aqui, meu irmão. Mas o Senhor só derramará se você clamar e se você pedir. Se você é jovem, clame ao Senhor. Começa a dizer: Senhor, enche a minha casa. Rompa, meu irmão, rompa. Você não está pedindo para o pastor Gabriel. Enche a minha vida, Jesus. Enche. Ora. Galera da mídia, vocês estão liberados de suas câmeras agora. Vocês também têm que orar por isso. A gente vai começar essa semana de avivamento clamando pelo derramado do Espírito Santo. Enche a minha vida, Jesus. Tira esse espírito de tristeza e coloca, Senhor, teu Espírito Santo. Tira esse espírito de morte, Senhor, e coloca o teu Espírito Santo. Tira essa frieza espiritual, Senhor, e coloca o teu Espírito Santo. Senhor, não queremos uma igreja cheia de pessoas vazias. Não queremos, Senhor, ser um culto vazio. Senhor, Deus me livre e guarde de entrar aqui, o Senhor não encher minha vida. Senhor, da mesma forma que os oceanos cobrem a terra, da mesma forma que as águas cobrem o mar, faz, Senhor, a tua presença ser derramada nesse lugar. Senhor, renova-nos. Senhor, renova os pregadores dessa casa. Clame, meu irmão. Clame, meu irmão. Rompa o natural, atravessa essa barreira. Mostra para ele que você está desesperado pela água da vida. Se você buscar, ele vai sentir de repente no seu coração a vontade de falar em línguas. Ore em línguas agora, meu irmão, está liberado. Empresta teu corpo, empresta sua boca para o Espírito Santo orar agora. Em outras pessoas, em tantas coisas, eu procurei em outro lugar. Em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri Xaramarabasora Madagaiaça e transbordei. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu
Deus. Vamos lá. Eu procurei Senhor, recebe a nossa adoração. Outras pessoas, tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei. Senhor, nós precisamos de ti, Senhor. Sinto fluir teu rios de vida aqui. Sinto fluir teu rios de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte.
declarar nessa noite. E menos de mim. Que Ele cresça. Que Ele cresça. Que eu diminua. Que Ele apareça. Que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita unidade. Servo de todos os irmãos. Que Ele cresça. Que eu diminua. Que Ele apareça. Que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita unidade. Servo de todos os Ore, meu irmão, ore. Os céus estão abertos sobre esse lugar. Se você tiver novas línguas, ore em novas línguas agora. A gente já vai encerrar o culto, mas eu queria pedir a você que pelos próximos 2 minutos orasse na língua do Espírito Santo, orasse em novas línguas agora. Ore, meu irmão, ore. Deixa fluir. Pode orar. Kalandarabasura darabagaiasa. Shurandarabasura barabacandarabadabaiasa. Clame a Ele. Andabasura andarabagadayassura macandarabadabaiasa. O Senhor está distribuindo dons aqui. Espírito de oração. Pai, começa a levantar intérpretes aqui, Senhor. Tem pessoas que estão escutando essa língua estranha na sua língua, estão ouvindo em português. O Senhor está lhe dando o dom de interpretação nesse momento. Oh, Senhor, águas rasas não nos servem mais, Senhor.
Espírito Santo está visitando sua igreja. Rapaz, o que vai acontecer agora é muito massa, você não tem noção. Corre, traz aquele irmão aqui. Rápido, rápido, traz aquele irmão aqui. Meu Deus do céu. Quem nunca viu isso, se prepare. Traz ele aqui. Meu Deus do céu. Pode trazer ele pra cá, pra cima. Eita, meu Deus, os crentes não estão entendendo nada. O que ele está vivendo agora é um momento de visitação do Espírito Santo, meu irmão. Ah, meu irmão. Ai, tá bem, hein? Aleluia. Vem pra cá, Jezanias. O Senhor está visitando sua vida agora, meu irmão. Isso aqui é um servo de Deus derretido na presença de Deus. Ele vai orar em línguas. O irmão Jezanias tem um dom de interpretação. Esse dom é quando o Espírito Santo fala à igreja. É línguas com interpretação. E quando ele estava orando, o Senhor disse a mim que ele tem uma mensagem para a igreja. E nós vamos ver o que o Senhor quer falar conosco. Feche seus olhos. Aleluia. Fala, meu irmão. Quem me procura? Assim como o rio sem água está seco, mas aquele que me procurar me achará. E será cheio do meu poder. Derramarei por esses dias e eu sou sobre essa casa. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Derramarei água sobre a terra seca. Minha igreja, lavada e comprada com meu sangue, eu, o Senhor, estou dizendo aqui essa noite que nos próximos dias romperei sobre essa nação, romperei sobre essa terra, repreenderei o principado da corrupção, quebrarei os sistemas corruptos dessa nação, destruirei as potestades. Brasil,
Assim te diz o Senhor, Brasil. Estou movendo o meu povo no movimento de jejum e oração. Tomarei essa nação da mão dos políticos, da mão das facções, da mão do tráfico. Tomarei essa nação dos sistemas corruptos e levantarei os meus servos. Levantarei os meus servos. Os farei assentar em lugares altos. Trocarei tronos e cadeiras. Derramarei do meu espírito. Brasil, você será porta-voz do avivamento. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por vocês. Feche seus olhos. Eita, meu Deus. A gente estava orando por um culto que não era normal. Quero convidar aqui a irmã Lilian Raquel. Lilian Raquel, cadê você, Lilian? Corre para cá em nome de Jesus. Lilian Raquel, cadê ela? Tá indo? Vamos aplaudir Jesus pela vida da Lilian. Meu Deus do céu. Pastor Gabriel, o que foi que aconteceu aqui? É mistério, irmão. A nossa irmã Lilian Raquel está se apresentando como membro da nossa igreja. Vamos orar pela vida dela. Geralmente os cultos, né? Se a senhora ficou assim meio assim, é porque hoje foi diferente, tá bom? Vamos orar pela vida dela, estenda essa mão para cá. Pai, no nome de Jesus, nós oramos e abençoamos a vida da irmã Lília. E a nossa oração, Senhor, é para que ela seja cheia do Teu Espírito Santo. Pai, eu oro, meu Deus, para que ela aqui nessa casa, Senhor, flua no Teu Espírito. Que ela viva tudo aquilo que o Senhor preparou para ela. Que ela ache mais do que um lugar para frequentar, mas que ela ache, Senhor, uma família para pertencer. Nós abençoamos, Senhor, e pedimos, enche ela, que ela seja uma bênção nessa casa, e que ela viva a melhor fase da vida com Deus, neste lugar, em nome de Jesus, amém. Seja bem-vinda, irmã Lilian, Deus te abençoe, viu? Queridos, eu vou orar por vocês. Essa semana agora a gente teve uma reunião de pastores. E quando eu reúno os pastores, eu só reúno para ouvir batido. E aí os pastores me disseram: Pastor Gabriel, começa o culto mais cedo e termina na hora. Aí quando eu estava pregando, eu olhei e disse: 9h15, vou terminar agora. Mas faço-lhes uma promessa de púlpito, né? A gente já está conversando isso com alguns irmãos. A gente vai, após o aniversário da igreja, lançar alguns horários diferentes do culto. A gente vai trazer as celebrações de culto meia hora mais cedo para trás, para os irmãos poderem ter esse momento de poder cultuar o seu completo. Eu sei que todo mundo tem suas obrigações amanhã, e nós entendemos as dores de vocês, mas o que aconteceu hoje, eu creio que foi um mover especial do Espírito Santo, e Ele é o dono da igreja. No demais, eu lhe faço um pedido: orem pelo nosso aniversário. Quando você vai completar ano, você compra um bolo. Quando a igreja vai completar um ano, a gente jejua e ora e pede para Jesus se fazer presente, porque o aniversário é dele, ele que comprou a igreja. Quarta-feira começa a celebração. Eu creio que tudo que nós estamos passando nesses últimos dias é o Senhor nos movendo em direção ao avivamento. E deixo um alerta: cuidado se suas orações forem mais cheias de fogo do Espírito Santo. Segure na mão de quem está do seu lado, vamos orar.
Pai, muito obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, Senhor, por falar com a gente de maneira tão específica, tão clara e tão direta. Te pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Te pedimos, Senhor Jesus, que cuide de cada irmão que está aqui. Dê a eles, Senhor, uma semana abençoada. Eu oro, Senhor, para que eles, durante essa semana, eles vivam momentos tão especiais com Teu Espírito Santo, como eles nunca viveram antes, Senhor. Eu oro, Senhor, por cada servo e serva que está aqui. Eu os abençoo em nome de Jesus. A igreja diz que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as maravilhas do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe, uma boa semana. Cata aí na mão do irmão, diga: ó, eu vou pagar a sua janta.